Hoje nós vamos tratar aqui de autossabotagem. É um tema que muita gente ainda não tinha reunido num assunto só, mas que tem tudo a ver com alguma coisa que a gente sofre, algum agravo, alguma situação mais difícil, que faz a gente às vezes até adiar uma atitude, ficar protelando, se autodefendendo, penso eu. Nós trouxemos aqui Lília Sanches, ela é especialista em carreiras, e vai falar com a gente sobre isso. Falei alguma heresia ou estou dentro do tema? Está super dentro do tema. Muito obrigada por estar aqui novamente. Espero poder compartilhar aí com vocês um pouquinho desse assunto. O que é, então? Vamos definir agora do ponto de vista profissional. Você que é a dona da matéria, dizer para a gente aqui o que é essa autossabotagem. Vamos lá. Primeiro deixar claro, porque às vezes a gente acha que aquele nosso amigo está se auto-sabotando, mas todos nós nos sabotamos, só muda um pouquinho ali a proporção. Tem gente que se sabota mais, gente que se sabota menos. É até uma autodefesa também, né? O camarada, né? Ficar na defensiva ali. Exatamente. A gente fala muito da zona de conforto e tem gente que acha que zona de conforto é ruim, mas tem um lado bom da zona de conforto. Muitas vezes a gente fica na zona de conforto para nos proteger. Nosso cérebro ele padroniza ações, padroniza decisões. E quando está confortável, está quentinho, está gostoso, nosso cérebro fala, fica aí mesmo, não faz mais do que isso. Não vamos a um novo desafio. Exatamente. E é uma das horas que a gente se sabota. Mas tem vários aspectos ligados a essa autossabotagem. Uma é essa, do nosso cérebro nos proteger e querer manter a gente num lugar conhecido, confiável, que está ligado à questão da segurança, de você se manter num lugar seguro, você se manter num lugar conhecido. Mas tem também a questão das pessoas que procrastinam. Isso é o mais comum hoje em dia, então a gente sabe o que tem que fazer, mas não começa. O desafio é grande, então vamos adiar o máximo possível para não enfrentar aquela situação. Exatamente. Ou por medo de eu não ter as capacidades, o conhecimento suficiente para ir ali resolver. Então, como eu tenho medo do que vai acontecer, eu nem começo, né? E tem, inclusive, gente que tem medo do sucesso, que tem medo do que vai acontecer lá na frente. Então, eu acabo não fazendo, não agindo, porque aonde eu estou hoje, pelo menos é conhecido. Sabe aquele famoso, tá ruim, mas tá bom? É. Acontece muito, né, na vida real, das pessoas se segurarem no que está ruim, com medo de ir em frente, de conquistar aquilo que pode ser melhor. Um importante empresário das telecomunicações, de uma rede de televisão importante, como eu disse, para ele era mais confortável ser segundo lugar do que ser primeiro. Exatamente. E a gente vê isso no dia a dia, principalmente nas empresas. Então, a gente tem muita gente que tem um potencial enorme, que estudou muito, que poderia estar avançando profissionalmente, conquistando muito mais coisas, mas que breca. Por quê? Porque aonde ele está, ele já conhece o trabalho, ele já conhece a liderança, ele já conhece a empresa. Então, ele acaba não dando esse próximo passo. Tem um critério aí também que é muito importante a gente falar dele, que é a questão da pessoa se inferiorizar. Então, a questão da autossabotagem também, ela tem muita ligação com a questão da baixa autoestima. Por quê? Porque a gente vê muitos profissionais que são excelentes, mas que eles realmente não enxergam o quanto eles têm de valor, o quanto eles são bons naquilo que eles fazem. Ou então procuram fazer disso uma justificativa para não competir. Exatamente. Então, eles acabam não acreditando no poder deles. É muito comum isso. Então, aquele profissional que, por exemplo, ele já teve grandes feitos, mas quando você pergunta para ele, qual foi a sua participação nisso? Ele fala, eu não fiz nada, foi a equipe quem realizou. Ou então, o que você já conquistou? O que você já realizou? Ele fala, nada, tudo que eu conquistei até aqui foi por sorte. Isso, inclusive, tem um nome que a gente usa, que é a síndrome do impostor. É quando a pessoa acha que tudo aquilo que ela conquistou, que ela fez, que ela tem na vida, foi por mero acaso, não teve a participação direta dela nessa conquista. Então ela acaba não enxergando esses potenciais dela e não se valorizando. Esse complexo de vira-lata que muita gente fala aí, atribui ao Nelson Rodrigues, tem a ver com autossabotagem? Tem a ver sim, que é exatamente isso. Quando eu não reconheço o meu valor, eu não consigo vender esse meu valor. Então, como que, por exemplo, eu vou falar que eu vou abrir uma empresa porque eu sou bom em realizar alguma coisa, ou que eu vou buscar um emprego melhor porque eu sei que eu sou muito bom naquilo que eu faço, se eu não tenho essa certeza? Então, eu fico na dúvida,
né? E me mantenho naquela posição inferior. Deixo de conquistar novas coisas, deixo de ter conquistas pessoais, por conta que eu não confio na minha capacidade. E aqui tem uma questão que é muito importante a gente falar, que é a questão de como o nosso cérebro entende isso. Nada disso é racional, em geral, emoções. Sabe aquela imagem que todo mundo já associou alguma vez, como se a gente tivesse ali um anjinho e um diabinho falando com a gente? Ah, sim. É exatamente esse crítico interno. Então, todos nós temos, são as nossas emoções que ficam ali do nosso lado falando, vai dar errado, né? Você até tem vontade de fazer alguma coisa, às vezes você vê algo novo e fala assim, vou tentar isso, daí vem essa vozinha aqui do lado e fala assim, vai dar errado. Nem tenta, que isso não é para você, você não tem capacidade para isso. E o que acontece quando a gente ouve só essa voz? A gente realmente não vai adiante, a gente não evolui. Loucura, né? Agora, eu queria voltar àquela história que eu falei do início, daquele humorista que tinha na televisão, que depois que acontecia a coisa, meia hora depois ele, se eu tivesse feito. Exato. Tem a ver? Tudo a ver. Muitas vezes, com a autossabotagem, a gente não tem essa confiança de se expor. E daí o que acontece? A pessoa fica pensando muito, né, ao invés de agir. E esse excesso do pensar, até buscar uma situação bem confortável, mais confiante, mais segura para agir, perde o timing das coisas. Então acaba perdendo o momento de se expor, o momento de falar, o momento de ganhar uma promoção. Então às vezes aparece uma oportunidade, a pessoa não tem a coragem naquela hora de falar, ela precisa ter muito embasamento, ela precisa construir mentalmente muitas questões antes de se expor, e com isso ela perde o timing. Quer dizer que eu posso ter medo de errar para quem está vendo a gente lá do outro lado? Não tenha medo do seu pensamento? Não tenha medo. Mas vou te pedir para a gente avançar no tema, na volta da entrevista. Claro. Ela está aqui com a gente hoje, Lília Sanches, né, que é uma especialista em carreira, falando sobre autossabotagem. Nós voltamos já, não saia daí. Não se sabote.